esses pés, em primeiro lugar, são dos irmãos lá da Inglaterra. E Your Love Takes Hold é título de uma canção do CD que a gente está traduzindo algumas músicas e já tem várias cantando na igreja, que é esse daqui, Spirit Burning. Há muito tempo eu não ouvia algo assim tão bom, tão inovador no que diz respeito à qualidade de música, conteúdo teológico do que é ensinado, conteúdo teológico do que é pregado. Eu fiquei realmente maravilhado com esse CD inteiro, e até por causa disso a gente começou a traduzir algumas músicas. Entre elas, essa é uma que a gente está trabalhando para terminar, baseada no Salmo 23, e é sobre o Salmo 23 que eu quero conversar com você hoje à noite. Eu já deixei o texto aqui, pode mudar, Fernanda, para a gente facilitar e ler todos na mesma versão. Se você quiser fazer a leitura no seu, não tem problema, mas a versão que eu coloquei aqui na tela para a gente é da mensagem do Peterson. Ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas, encontraste lagos tranquilos e dele posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Deus nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e eu queria pedir para o Senhor que a Tua Palavra encontrasse vida na nossa vida e produzisse vida em nós, fizesse diferença, nos moldasse e nos mudasse de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, em nome de Jesus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. O Salmo 23 é um salmo que fala acerca de como Deus completa a nossa vida. Deus é aquele que completa a nossa vida. Deus é aquele que dá sentido à nossa vida, que dá razão à nossa vida. O nosso Deus é assim. Eu não sei se você teve a chance de assistir nos canais de YouTube. Na verdade, é uma campanha publicitária que não passou nem em canal aberto de televisão, nem em nada. É uma campanha publicitária de um produto de beleza da Dove, chama Dove Beleza Verdadeira, ou alguma coisa bem próximo disso. Eu queria sugerir você a procurar e a dar uma olhada nisso. Lá no site da igreja eu vou deixar o link postado para você ver. Essa campanha da Dove me chamou muita atenção, porque eles fizeram o seguinte: arrumaram um salão, um loft bem grande, levaram para dentro desse salão muito grande um desenhista forense, aqueles caras que fazem retrato falado da polícia. O cara já tinha trabalhado no FBI e tudo mais. Esse camarada, ele vai para esse lugar, nesse salãozão grandão, é colocada uma cortina entre ele e as pessoas que vão chegando, e ali são levadas algumas mulheres. As mulheres se sentam na cadeira do lado de cada cortina. Muda a imagem aqui, Fernanda. As mulheres são colocadas de um lado de cada cadeira, e aí as mulheres começam a responder um questionário que aquele homem está fazendo. E à medida que ele vai fazendo as perguntas, ele vai fazendo um retrato falado, primeiro de como a mulher se descrevia, como a pessoa se descrevia. Terminada essa primeira fase, essa pessoa saía e era feito um primeiro desenho. Aí entrava uma segunda mulher, uma segunda pessoa, que ia falar alguma coisa a respeito da primeira. E ele iria fazer mais um novo desenho acerca da mesma pessoa. Então veja bem,
Primeiro era feito um desenho de como aquela mulher, de como aquela pessoa se via. E depois era feito um outro desenho de como é que uma pessoa amiga descrevia aquela mulher, aquela pessoa. E qual foi a surpresa no final desse exercício todo, dessa campanha publicitária? Quando eles perceberam, e quando eles percebiam, quando as mulheres ali percebiam, que a foto feita pela pessoa que descrevia aquela mulher era muito mais próxima à realidade do que a foto da própria pessoa que se descreveu. Muda para mim, deve ter mais uma imagem. Essa mulher de costa aqui, ela se descreveu daquela maneira, no site lá no vídeo você consegue ver direitinho, e a pessoa que a descreveu assim. Quem a descreveu conseguiu fazer um relato muito mais preciso do que a própria pessoa falando acerca de si mesma. Bom, o que isso mostra, né? O que isso nos ensina? Afinal, alguns desenhos assim nem parecia que era a própria pessoa. Eu sugiro você assistir esse vídeo lá, bem legal, dura 5, 6 minutos. Mas enfim, o que isso mostra pra gente? Mostra que muitas vezes, temos uma imagem distorcida de nós mesmos. Muitas vezes a gente não consegue se enxergar como de fato somos. A gente olha de uma forma errada acerca da própria vida, acerca de quem nós somos. E a maneira que nós nos enxergamos influencia a maneira como nós nos relacionamos com os outros. A maneira como nós nos enxergamos influencia a maneira como nós nos relacionamos com Deus. A maneira como nós nos enxergamos influencia a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas que amamos. E quando nós temos uma visão equivocada, quando nós enxergamos ou nos enxergamos de uma maneira errada, isso pode ser muito prejudicial para a nossa vida e para os círculos de relacionamento que nós temos. E isso vai dessa maneira que nós nos enxergamos fisicamente e passa para a maneira como nós nos enxergamos emocionalmente. A maneira como nós nos enxergamos espiritualmente. A avaliação que eu faço de mim acerca das minhas emoções podem não ser verdadeiras. A avaliação que eu faço de mim acerca do meu relacionamento com Deus, da minha caminhada com Cristo, da minha vida espiritual, pode não ser verdadeira. Então isso que vai da beleza física e estética, como foi ali, como a campanha mostrou, isso tem a ver também com o dia a dia de cada um de nós e com a maneira como nós nos enxergamos e vemos por dentro, com a maneira que nós somos. O risco de nós termos olhos iludidos, o risco de nós termos olhos obstruídos para a verdade, o risco da gente enxergar uma informação que de fato não reflita a realidade de nós. E isso é um problema sério. E isso é um dos motivos que eu aprendi a gostar e aprendi a amar demais do Salmo 23. Porque o Salmo 23 é, na verdade, um salmo que fala de uma forma inequívoca sobre quem é Deus. O Salmo 23 reflete a pessoa de Deus. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é quem não me deixa faltar nada, o Senhor é quem prepara a mesa perante os meus inimigos, o Senhor é quem unge a minha cabeça com óleo, o Senhor é quem faz o meu cálice transbordar. É com certeza toda essa atitude do Senhor para com a minha vida fará com que eu ande todos os dias em que eu viver na presença dEle, sem dúvida nenhuma, e inequivocamente, o Salmo 23 fala da pessoa de Deus. Porém, nasceu no coração de um homem com a busca e a angústia de saber quem é Deus. E nasceu no coração de um homem que conseguiu, ou melhor, tentou descobrir ali a respeito de quem ele era. E quando Davi, a gente tem por conta que Davi é o autor do Salmo,
quando ele consegue perceber quem ele é, automaticamente ele consegue identificar quem é Deus na vida dele. A maneira que ele percebe quem ele é, ele consegue definir Deus na vida dele e saber o que Deus faz por ele. E isso para mim faz com que o Salmo 23 seja tão bonito. Davi olha e fala, bom, eu sou como uma ovelha. Automaticamente o Senhor é o meu pastor. Porque há gente, e você deve conhecer gente, que se enxerga como um leão. Você deve conhecer gente que olha para si mesmo e pensa acerca de si como alguém imponente. Há pessoas que pensam sobre si que são cheias de si. Pessoas que se bastam. Pessoas que pensam acerca de si mesmas que elas são de fato os reis da selva. E saem correndo e devorando tudo que vem pela frente. Há pessoas que pensam acerca de si mesmas que elas não precisam de ninguém, que elas não precisam de nada, que tudo que elas têm é conquista delas. Tem gente que pensa acerca de si mesmo que são verdadeiros leões, vivem isolados, vivem na convicção da sua potência, vivem na convicção da sua força. Tem gente que é assim. E você deve conhecer gente que pensa sobre si dessa maneira. Gente que devora tudo que está pelo caminho e pela frente e não quer saber. Ele quer chegar nos seus fins, custe o que custar, e ele pisa em quem for preciso para chegar onde ele quer. Verdadeiros leões. Gente que olha para si desse jeito. E há também pessoas que gostam de se sentir como vermes. Tem um cara que pensa sobre si mesmo que é um leão. E tem gente que pensa sobre si mesma que é um verme. Que vive rastejando, vive rebaixado, vive se anulando, vive pensando sobre si mesmo que não tem valor, vive com um complexo de inferioridade absurdo, vive vítima de tudo quanto é situação, de tudo quanto é circunstância. Você deve conhecer gente que se sente um verme, sempre reclamando da vida. Tudo dá errado para mim, Deus não me ama, como é que Deus me permite tal coisa? Essas coisas só acontecem comigo. Ó dia, ó hora, ó azar. Não é do seu tempo, mas é um desenho do meu tempo. No meu tempo eu assistia Lip Hard. E tinha o Lip, o leão da floresta, e o Hard, que era uma hiena com baixa autoestima. E o Hard vivia falando de si mesmo. Ó dia, ó hora, ó azar, tudo dá errado, não vai dar certo. E você deve conhecer gente assim na sua vida. Pessoas que pensam de si muito menos e que vivem reclamando da sua má sorte. E isso me encanta e me fascina no Salmo 23. Porque o Davi olha para si mesmo e olhando para si mesmo ele se vê como ovelha. Eu sou uma ovelha. Uma ovelha. Davi se via como uma ovelha. E esse fato fazia com que ele se sentisse completamente dependente de Deus. As pessoas que se veem como leões, elas se relacionam com Deus de um modo distante. Na verdade, elas só se aproximam de Deus no momento máximo, no limite final, onde não tem mais para onde fugir. Enquanto ela puder se bastar, ela vai tentar sempre buscar a solução na sua própria força. Aquele que se vê como um verme, ele não consegue se relacionar com Deus de um modo profundo. O relacionamento dele com Deus é um modo tímido, é um modo ressentido, é um modo rancoroso. Ele acha que Deus sempre é culpado por todos os problemas da vida dele.
Então um se vê lá em cima, o outro se vê lá embaixo, e Davi conseguia se ver e se enxergar como ovelha. Eu sou ovelha. E eu acho que quando Davi fez isso, ele fez uma grande descoberta. Bom, se eu sou uma ovelha, eu posso saber que Deus é o meu pastor. Quando você se sente leão, você vive sozinho. Quando você se sente verme, você vive abandonado e magoado, ressentido. E quando você se vê ovelha, você reconhece de imediato que o Senhor é o seu pastor. Eu não sei se você sabe, mas o Davi, ele era de verdade, de profissão, pastor de ovelha mesmo. Davi cuidava do rebanho da família. Então eu fico imaginando... Kaique, arruma um pouco d'água aí para mim, por favor. Aproveita que você está segurando o bebedouro aí para não cair. Me dá um pouco d'água. Eu fico imaginando que um belo de um dia, o Davi está lá no campo, folgado, né, cara? Além de pedir água, ainda folga. Eu fico imaginando que um dia o Davi está lá no campo e o Davi olha para o seu rebanho e Davi vê aquelas ovelhas todas ali espalhadas no rebanho e Davi fala assim: nossa, eu cuido desse rebanho, eu olho para a minha vida e eu acho que eu sou igualzinho a essas ovelhas. E Davi olha para aquela situação e se vendo, obrigado, e se vendo, ele pensa acerca de si mesmo: eu também preciso de um rebanho, eu também preciso de gente comigo, eu também preciso de pessoas do meu lado, eu também preciso de cuidado, eu preciso de proteção, eu preciso de amparo, eu preciso que as pessoas eu preciso que alguém me leve a pastos tranquilos, eu preciso que alguém me leve para beber água em águas paradas, em águas calmas. E Davi olha para aquelas ovelhas, e Davi se identifica com uma delas, e Davi chega à conclusão: bom, eu cuido das minhas ovelhas, eu providencio para todo esse rebanho de ovelhas a água, o pasto, o cuidado, a proteção do lobo inimigo. E da minha vida, quem cuida? E automaticamente, ao se identificar como uma ovelha, o Davi chega à conclusão: bom, quem cuida de mim é Deus. Se a primeira descoberta é eu sou uma ovelha que preciso de cuidado, a segunda grande descoberta é Deus cuida de mim. Deus tem cuidado de mim. Deus tem me levado a águas tranquilas. Deus tem me dado paz. É Deus quem cuida da minha vida da mesma maneira que eu cuido da vida das minhas ovelhas. E isso fez com que o Davi escrevesse o Salmo 23, e ele dividiu isso pelo menos em 4 coisas. Pode mudar, Fernanda, por favor. Primeiro, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não faltará provisão, tanto do corpo quanto da alma. Há 2 possibilidades de tradução desse texto. Primeiro, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A segunda possibilidade é: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, se a sua Bíblia está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ok. Se a sua Bíblia está dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, ok. Particularmente eu gosto das 2 versões, porque a primeira versão, nada me faltará, é uma constatação com relação ao que está do lado de fora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu estou constatando que nada de lá de fora vai me faltar de verdade. A segunda possibilidade, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, tem a ver com uma constatação de dentro. De tudo que eu não tenho falta de nada. Pela sua cara você não entendeu o que eu estou tentando dizer. Vamos lá. Eu sabia que isso ia acontecer, eu coloquei 2 exemplos aqui. É possível que você olhe na vida de algumas pessoas bem financeiramente. Possível que você olhe na vida de algumas pessoas que possuem um carro do ano legal, uma casa bonita,
que viaja de férias mais de uma vez por ano, que almoça e janta em bons restaurantes, que pede a pizza, não se preocupa se tem que pegar dinheiro do cofrinho para completar quando o motoboy chegar. Você deve saber assim, você deve olhar para algumas pessoas e ver que elas estão bem, financeiramente e materialmente falando. E você pode olhar para elas e pensar assim: nossa, essa pessoa tem tudo na vida. Correto? Você olha para a vida dela e você imagina: nossa, ela tem tudo na vida. Mas por dentro, esta pessoa que tem tudo na vida pode ser uma pessoa vazia. Tá? Riquíssima, assina cheques sem preocupação, passa cartão de crédito sem preocupação, roupa de grife, carro do bom e do melhor, os restaurantes dos melhores, não lhe falta nada, e por dentro é uma pessoa vazia. Você já ouviu rico falar dinheiro não traz felicidade? Eu nunca vi rico falar e pobre falar isso, né? Rico tem essa mania: não, dinheiro não traz felicidade. Puxa vida, eu queria ser um pouco infeliz também, né? Mas é possibilidade, é possível. O cara tem tudo e se sente vazio. Por outro lado também, você pode olhar para uma pessoa e, olhando para essa pessoa, você pensar assim: nossa, coitadinha dela, ela não tem nada. E essa pessoa ser mais feliz que você, inclusive. Possível. Possível você encontrar gente que tem menos do que você e ser mais feliz do que você? Possível. Então o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, tem a ver com essas coisas de fora. Quando a gente tem o Senhor, nada nos faz falta. O Senhor é o meu pastor, ao contrário, nada me faltará, essas coisas de fora não vão me fazer falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, que Ele me basta. Eu sou feliz com o que eu tenho. Tranquilo. Então essa é a ideia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará e de nada terei falta. É saber e compreender e entender que nele a gente tem as duas coisas. É o Senhor quem providencia, quem dá provisão para a nossa alma. É o Senhor quem nos mantém, é o Senhor quem nos sustenta. É o Salmo 127. Fernanda, muda o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Em outras palavras, é Deus quem nos supre, sempre, tanto materialmente quanto espiritualmente. Porque se nós precisamos do que comer, se nós precisamos do que beber, se nós precisamos de coisas para o nosso dia a dia, há também uma necessidade por trás disso que é espiritual e que o Senhor também nos dá e nos supre. O texto que nós lemos diz que o Senhor nos leva a pastos verdejantes e o Senhor nos leva e nos dá águas tranquilas. Então eu não tenho falta. Volta primeiro, Fernanda, por favor. Eu não tenho falta nem da provisão do corpo físico, nem da provisão da minha alma. É o Senhor que me dá descanso, é o Senhor que me renova, é o Senhor que me dá refrigério, é o Senhor quem cuida da minha vida, é o Senhor quem proporciona as coisas que eu preciso, é o Senhor o Senhor. Águas tranquilas é o Senhor que dá. Não sei se você sabe, mas a ovelha ela não pode beber água na água corrente, porque a ovelha é tão debilitada que na mínima correnteza poderia arrastá-la e levá-la embora e ela morreria e se perderia. Ela precisa de água tranquila. E às vezes na minha vida, na sua vida, nós estamos em meio a tanta agitação, a tanta turbulência, parece que aquelas ondas do mar, como na imagem lá, vêm e nos dá um caldo, assim, nos derruba, nos faz rolar e bater cabeça na areia e beber água salgada, e a gente... Águas tranquilas. Quem nos leva a águas tranquilas é Deus.
essa tranquilidade de alma, esse repouso, esse descanso, nas situações as mais diversas e as mais absurdas. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, leva-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me nas veredas de justiça por amor do seu nome. Imagina o seguinte: um descampadão grande, uma florestona grande, uma trilha. E você tem que andar na trilha. Não dá para andar fora. Se você andar fora, você morre. Você tem que andar na trilha. Essas veredas de justiça do Senhor é o Senhor nos conduzindo e nos guiando na vontade dEle. A gente não pode ficar solto na nossa vontade, porque as coisas não vão funcionar bem. É o Senhor que nos guia em veredas de justiça. Ele quem nos deixa, que não deixa os nossos pés vacilarem. Segunda coisa. Mais uma, Fernanda. Agora pula o Salmo 127, filho. Mesmo nos momentos difíceis, não faltará proteção nas angústias da vida, mesmo quando a gente anda em vale de sombra da morte. Não é ser acontecer de eu andar. Não é assim, pode ser que me aconteça coisas ruins. Pode ser que as coisas não deem certo. Tem uma notícia para te dar, fique tranquilo, nada vai dar certo. Faz parte da vida os problemas, faz parte da vida a luta. Lá no caso da ilustração que o Davi usa, acontecia o seguinte: em Israel tem duas estações muito bem definidas, verão e inverno. No verão, a água abundante, o pasto, tudo bonitinho. No inverno, uma estação sem chuva, é necessário tirar o rebanho de onde ele está e levar esse rebanho para um outro lugar onde tem vegetação e água. Aí quando faz essa travessia de um lugar para o outro, tem vale, tem montanha, tem buraco no caminho, tem lobos ferozes querendo atacar o rebanho. Os problemas virão. Do mesmo jeito na sua vida. Não pense você que a sua vida será um mar de rosas. Não será. Não será. Os problemas fazem parte da vida. O vale escuro faz parte da vida. Aliás, é bem interessante, lá em Israel, na região onde era cuidado o rebanho, havia os vales. E havia no meio dos vales essas veredas pelo caminho. E era um lugar tão escuro, mesmo durante o dia, que às vezes ao meio-dia ficava claro. A hora que o sol se punha novamente, voltava a ficar tudo escuro mesmo de dia. O vale escuro faz parte da vida. O desemprego faz parte da vida. O problema de saúde faz parte da vida. As questões de relacionamento para serem tratadas e resolvidas, filho, filha, um pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, amigos, faz parte da vida. Aliás, essa é a beleza da vida, é essa dinâmica da gente se relacionando e as coisas irem acontecendo. E essa palavra de Deus está dizendo que mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos que a gente acredita que não vai conseguir vencer, ainda nessa hora, o Senhor está conosco. É a promessa de que Ele vai conosco. Mesmo que eu ande por um vale de sombra de morte, eu não preciso temer nada, porque eu tenho certeza de que o Senhor está comigo. Nos momentos ruins da vida e nos momentos piores ainda. 1000 cairão à minha direita, 10.000 cairão à minha esquerda, mas o Senhor está comigo. Os 1000 da direita vão continuar caindo, os 10.000 da esquerda vão continuar caindo, e você vai continuar com o Senhor. O Senhor coloca os meus pés sobre a rocha, e eu não me abalarei, pois essa é minha salvação. Eu não consigo imaginar se a Hannah escreveria essa música se ela soubesse o que aconteceria alguns meses depois, com o nascimento do filhinho dela. Mas eu consigo imaginar agora ela ouvindo essa canção que ela escreveu, acreditando que o Senhor pode estar com ela nessa hora. Aliás, eu acho que é nos momentos de mais dor que a gente é mais provado. Sabe, sem medo então, que a gente canta aqui na igreja?
Sem medo então, nananana. Sabe? Você sabe a história dessa música? Sabe por que a Sherry Carr escreveu essa música? Porque ela foi abandonada pelo marido. Largou a mulher lá. Casou, tirou da casa do pai, levou para ser esposa dele, largou, abandonou a mulher. E ela conta que ela sentava pensando nessa situação e ela acreditava que ela não ia suportar o que ela estava vivendo. Aí ela pega e começa a escrever. Sem medo então, vou confiar em ti e nas promessas tão reais e me orgulhar ou me alegrar em te servir. Em meio a estes momentos de luta, em meio a essas dificuldades, em meio a estas provações, eu vou continuar crendo, porque tu és a minha rocha. Em meio às dificuldades, em meio aos momentos mais difíceis, o Senhor vai continuar conosco e nós precisamos acreditar nisso. Porque o fato da gente acreditar nisso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Confiar na proteção de Deus é o que Confiar na proteção de Deus é o que faz toda a diferença. O Davi, que era pastor de ovelha, ele tinha na mão dele a vara e o cajado. Certo? O cajado, aquele do arquinho redondo, e a vara, que era um bastão, mais ou menos desse tamanho assim. E o Davi, pastor de ovelha, ele andava com a vara e com o cajado. Com a vara, o Davi espantava os animais ferozes que queriam atacar o rebanho. E com o cajado, assim, com o arquinho, ele usava aquilo para pegar a ovelha que estava no perigo e botar nos seus ombros. O Senhor é o nosso pastor e Ele tem na mão a vara e o cajado. A vara para nos deixar longe de problemas e o cajado para nos socorrer quando nós precisamos. A vara para não permitir que os nossos pés vacilem, caiamos e pequemos, e o cajado para nos trazer de volta em segurança. Então, se você está com medo, deixe que o Senhor te proteja. Certo? Não tenha medo. Se você está caído, se você caiu, deixe que o Senhor te levante e trate das suas feridas. O Senhor é o teu pastor, a vara e o cajado na mão. Coloca hoje à noite, antes de ir embora, assim, simbolicamente, no altar do Senhor, todos os seus problemas. Ok? Sem medo. Não preciso ter medo de nada, o Senhor está comigo. Se a gente conseguisse mostrar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus, isso é frase de para-choque de caminhão de Facebook. Mas se a gente conseguisse mostrar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus, se aliás a gente conseguisse ter a mínima noção do tamanho do nosso Deus, a gente oraria muito mais, inclusive. Muito mais. Antes de se desesperar, a gente dobraria o joelho no chão para orar. Muito mais vezes. Terceira coisa, não nos faltará a honra, inclusive diante dos nossos inimigos. Pode mudar, filho. Não nos faltará a honra, inclusive diante dos nossos inimigos. Infelizmente, na vida nós temos inimigos. Infelizmente. Essa semana eu estava passando lá as notícias do minha página de rede social e eu vi ali uma notícia que me chamou a atenção de um cara que havia violentado o seu enteado de 1 ano e meio, abusou da criança, e esse camarada foi preso, todo marrento, né? Sou professor de jiu-jitsu e tudo mais, e dentro da delegacia, enquanto fazia todos os procedimentos ali, ele foi violentado por mais de 20 presos. Eu não consegui ficar com dó desse cara. Não sei se eu devia ter ficado com dó desse cara.
Mas na vida nós temos inimigos. Pessoas. Ontem, a irmã da Nayara está lá em Belo Horizonte, sexta-feira, acho, quinta, e ela deu notícia, ela estava lá na rua e ela foi assaltada. O camarada botou a arma e levou tudo dela. E ela fez um relato lá do sentimento dela, o sentimento, lógico, de tristeza por aquilo que perde, mas a revolta da falta de segurança que hoje nós vivemos. Temos inimigos. Tem pessoa que às vezes se aproxima e quer tomar aquilo que é nosso, que com tanto trabalho você conquista. Tem gente que se aproxima que mesmo quando a gente se rende, entrega, dá tudo, leva, pode levar, por maldade pura. Atira, bate, dá coronhada e por aí vai. Há inimigos na vida, infelizmente. Tem gente assim. Tem gente que não é tão grave assim. Tem gente que é situações menos graves do que essa. Quem aqui nunca foi vítima de fofoca? Fofoca no trabalho. Maledicência no trabalho. Gente que quer o seu lugar no emprego. Gente que inventa coisa a teu respeito para você não prosperar e ir adiante. Às vezes nas famílias. Quantos de nós não temos problemas dessa natureza e desse jeito? E esse texto, o Salmo 23, fala que... Pode mudar, Fernando. Não, do honra, filho. O do honra. Mais um. Aí, ó, esse. E esse texto nos fala que o Senhor nos honra mesmo na frente destes inimigos. Mesmo no meio destes problemas, mesmo no meio dessas dificuldades, mesmo nestas coisas que são tão verdadeiras. Eu não gostaria de ter inimigo na minha vida. Eu acho que ninguém em sã consciência gostaria. E o texto usa duas figuras de linguagem. Primeiro, unges a minha cabeça. Era comum na época, você entrava numa casa, chegava numa casa, a visita era muito importante, muito legal, você ungia para perfumar a cabeça, perfumar o ambiente. Era uma situação legal, era bacana, naquela época era legal. Aquele cheiro assim na casa toda, aquele perfume e tal. E outra coisa, serves o meu cálice, serves a minha taça e o meu cálice transborda. A imagem disso é muito simples. O que significa? Você vai colocando e o cálice vai transbordando. Significa que o que eu tenho, e quando acontecia isso numa casa, era assim, olha, você é tão bem-vindo que eu vou colocando, e o que eu tenho para oferecer é muito mais do que você pode receber. E é esta a ideia de Deus conosco. O que Ele tem para nos dar vai muito mais além daquilo que a gente tem condição de receber. E vai transbordando, e o Senhor vai ungindo a nossa cabeça, vai nos honrando na presença dos inimigos, e as coisas vão acontecendo, e o Senhor vai nos abençoando, e às vezes, quando as coisas não vão dando certo, vai criando em nós um sentimento de vingança, um sentimento de justiça própria. O meu sentimento com relação à notícia que eu li é sentimento de vingança, é sentimento de justiça própria. É errado o que eu senti. Claro que é errado, mesmo não tendo sentido nada. Mas é errado quando você quer fazer a justiça com a própria mão. É errado quando você quer amarrar trombadinha no poste. É errado. Não funciona assim. Ah, mas as leis não funcionam. Ah, mas a polícia é incompetente. Ah, mas não sei o que, mas aquilo outro. Meu amigo, precisamos aprender a confiar em Deus. Acima de todas as coisas e acima de tudo. Por quê? Porque Ele há de nos honrar na presença dos inimigos e o nosso cálice vai continuar transbordando. Talvez o que a gente deva aprender a fazer é levar para o altar de Deus este sentimento mesquinho. Ah, fez fofoca de mim, eu também vou falar mal dela, eu sei cada coisa dela que ela vai ver só. Não sabe com quem mexeu. Para com isso. Aquele negócio que vai se retroalimentando o tempo inteiro e o tempo todo. O Senhor é o nosso juiz. Aliás, o Salmo 37 diz que o Senhor fará sobressair sobre nós a sua justiça com uma luz tão clara como o sol do meio-dia. Salmo 37.
É Ele quem prepara, é Ele quem cuida, é Ele quem faz o cálice transbordar. O que a gente tem que aprender é descansar. Não queira pagar na mesma moeda. Por último, não faltará as promessas que vão alimentar a minha fé e a esperança. Agora sim, que vão alimentar a minha fé e a minha esperança em Deus. É muito legal, o Salmo 23 começa no campo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, deitar-me faz em verdes pastos, me leva a águas tranquilas. Do campo vai para dentro de casa, vai para um palácio, a mesa, o banquete, a mesa farta. O Davi estava acostumado com as duas coisas. Davi era pastor de ovelhas e depois Davi foi rei. Então ele sabia do que era dormir no templo e no relento, e sabia do que era dormir no palácio com o banquete e a mesa posta. E ele sai do campo, vai para dentro do palácio e volta para o campo. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do meu Deus enquanto eu viver. O Salmo declara: eu sei, ou certamente eu sei. Certamente eu sei. Your Love Takes Hold, a música do Sam Lane, ele diz isso. Habitarei na casa do Senhor, com certeza. Com certeza. E o que é maravilhoso no original grego, no hebraico, desse texto do Antigo Testamento, com certeza a bondade e a misericórdia vai me acompanhar. É a possibilidade de que a bondade e a misericórdia não é que vai me acompanhar, é que vai me perseguir. Eu tenho certeza absoluta, a bondade e a misericórdia de Deus vão me perseguir enquanto eu viver. E porque esta bondade e esta misericórdia me perseguirão, eu habitarei na casa do Senhor e eu irei à casa do Senhor adorá-lo. Já viu aqueles programas Animal Planet? Que daí mostra lá a caça e o caçador, aqueles tigres, aqueles leopardos correndo atrás do animal mais frágil para devorar. Já viram aquilo? Essas cenas assim do animal perseguindo? A ideia é essa. A bondade e a misericórdia me perseguem até que eu seja capturado. Não tenha dúvida, você será capturado pela bondade e pela misericórdia do Senhor. É o que diz o texto de Deuteronômio. Vê se, Fernando, se eu coloquei aí, por favor. Não. É o que diz o texto de Deuteronômio. Não está aí. Deuteronômio 28. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor. Deuteronômio 28. A perseguição termina com a gente capturado. É Deus realmente indo atrás e Deus nos abençoando, e a gente deve habitar na casa dele enquanto a gente viver por longos dias em adoração. A ovelha, ela volta e ela adora. Ovelha, na verdade, é por si mesma adoradora. O leão não, o leão só gosta de si mesmo e o verme só vive reclamando. A ovelha, ela consegue adorar. Nós somos chamados a nos enxergarmos como ovelhas, sabendo que Deus é o nosso pastor. Aliás, Jesus disse acerca de si mesmo: eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelo meu rebanho. O ladrão vem para matar e destruir, mas eu vim para dar vida. Eu vim para levar, para cuidar, para tratar, para proteger e para que vocês andem comigo. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e reconhecerão a minha voz, e eu serei deles e eles serão meus. Promessa do Senhor. A gente conseguir entender e perceber que somos ovelhas e nada mais do que isso.